O mundo grego do século IV, antes de nossa era, não olhava para o norte com admiração, mas com um certo desdém para os sofisticados cidadãos de Atenas ou os guerreiros de Esparta. A Macedônia era uma terra de pastores e reis rudes, uma barreira bruta contra as tribos bárbaras. Visualize um território de montanhas densas e vales férteis, onde a sobrevivência exigia tanto a astúcia política quanto a força da espada. Ali, a monarquia não era um direito divino incontestável, mas um posto conquistado através da prova constante de liderança e coragem. Filipe II ascendeu ao trono em um momento de caos absoluto. O reino estava cercado, humilhado e à beira da extinção. No entanto, sua visão transformaria essa vulnerabilidade em uma vantagem sem precedentes. Ele não apenas reformou o exército, ele reinventou a própria concepção de guerra. Pense na introdução da sarícia, uma lança de 6 metros de comprimento que tornava as falanges tradicionais obsoletas, antes mesmo do primeiro choque de escudos. Sob Filipe, a Macedônia deixou de ser um protetorado para se tornar o martelo da Grécia, através de diplomacia cínica, casamentos estratégicos e uma engenharia militar que desafiava os limites da época. Ele unificou a cidades-estado sob sua hegemonia, preparando o palco para algo muito maior do que ele próprio poderia concluir. A morte súbita de Filipe por um punhal de um guarda-costas em 336 antes de nossa era poderia ter desintegrado o reino. Em vez disso, revelou uma força da natureza. Alessandro, aos 20 anos, não apenas herdou um exército perfeito, mas uma vontade inabalável de transcender a história. Considere a pressão sobre os ombros de um jovem que cresceu ouvindo que era descendente de deuses e heróis homéricos. Ele não buscava apenas governar a Grécia, mas reivindicar o mundo conhecido. A travessia do Helesponto foi o marco inicial de uma odisseia que desafiaria a lógica logística da antiguidade. Nas margens do rio Grânico e mais tarde na planície de Isso, o exército macedônio enfrentou a vastidão do Império Persa. Visualize a tensão no campo de batalha. De um lado, a estrutura rígida e disciplinada da falange. Do outro, o esplendor e a diversidade das forças de Dario III. Alexandre não era um general que observava de longe. Ele liderava a cavalaria dos companheiros diretamente no coração da linha inimiga. Sua ascensão não foi apenas uma sucessão de vitórias, mas a demonstração de uma inteligência artificial lapidada pela filosofia de Aristóteles e pela prática da guerra total. Após a queda de Tiro e a recepção como faraó no Egito, o foco de Alexandre se voltou para o coração da Mesopotâmia. Gaugamela seria o confronto definitivo. Visualize a poeira sufocante de um campo de batalha preparado por Dario para maximizar suas carruagens de foice. Ali, a superioridade numérica persa foi desmantelada pela precisão cirúrgica do ataque macedônio. Com a queda de Persépolis, o Império Persa, a maior potência que o mundo já vira, deixou de existir sob o peso das botas macedônias. Mas a ascensão da Macedônia não parou nos palácios de ouro da Pérsia. A marcha continuou em direção ao desconhecido, cruzando os desertos da Ásia Central e escalando as passagens geladas do Hindu-Kush. Pense no desgaste de um exército que não via o lar há quase uma década, lutando contra elefantes de guerra nas margens do rio Hidáspes. Na Índia, o alcance da Macedônia tornou-se tão vasto que a própria geografia parecia se curvar ao seu comando. Alexandre não estava apenas conquistando terras, ele estava fundindo culturas. Ele incentivou casamentos entre seus oficiais e a nobreza persa, fundou dezenas de cidades chamadas Alexandria e começou a moldar uma nova identidade global. A morte de Alexandre na Babilônia, aos 32 anos, encerrou o capítulo do homem,
mas iniciou o do mito. Sem um herdeiro capaz de manter a unidade, o império foi dilacerado por seus generais, os diádocos. No entanto, a semente da Macedônia já havia sido plantada profundamente. Visualize a transformação do mundo antigo no que chamamos de Era Helenística. Do Egito à Índia, o grego tornou-se a língua da ciência, do comércio e da diplomacia. Bibliotecas foram erguidas, o conhecimento foi sistematizado e a arte atingiu novos patamares de realismo e emoção. A ascensão da Macedônia mudou a trajetória da civilização ocidental de forma definitiva. Sem essa expansão, a difusão da filosofia grega e, posteriormente, do pensamento cristão, através de rotas mediterrâneas unificadas, seria improvável. O império físico se desfez, mas o império cultural perdurou por séculos, influenciando até mesmo o Império Romano que viria a seguir. Pense na Macedônia não apenas como um estado guerreiro, mas como o catalisador que forçou o encontro entre o Oriente e o Ocidente, criando um mundo interconectado pela primeira vez na história humana. A glória de Pela e os sonhos de Alexandre permanecem vivos no DNA da cultura global, uma prova de que a vontade de um pequeno reino pode, de fato, remodelar a face da Terra.